Irmãos, boa noite, a paz seja convosco. Amém? No final da história, Deus sempre assina vitória para você. Amém? É só tomar posse dessa palavra, dessa bênção, que você é mais que vencedor em Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite, no livro de Juízes, do capítulo 6. Vamos aqui estudar a história de Israel, o povo de Deus, e veremos que quando agradamos a Deus, Deus se agrada de nós. Como desagradamos a Deus, pagamos a consequência. Juízes 6, vamos ver o versículo 1, depois o 9 e o 10. Amém? Versículo 1 diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Vamos lá agora para o versículo 9. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não ouviste a minha voz. Amém? Por isso, Senhor, Deus e Pai de poder, Senhor, nesta noite aqui estamos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, pedimos que o amado Espírito Santo venha, Senhor, falar em nossos corações. Tira, ó Deus, eu te peço todo o impedimento, tudo que possa atrapalhar, Senhor, a Tua igreja de receber esta palavra, e que o Senhor me use como uma ferramenta pronta, preparada para abençoar esta igreja esta noite. Começa aqui pelo altar, meu Deus, falando no meu coração, e que esta palavra, meu Pai, vá de encontro com a necessidade de cada servo seu que está aqui esta noite. Tudo isto é para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Amém, amém e amém. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos de Israel, o povo escolhido, o povo da aliança, eles passaram por muitos momentos difíceis e muitos momentos de bênção. E eles foram retirados do Egito. Moisés foi o instrumento. Depois Josué assume, passa o Jordão, e eles herdam a terra prometida. E mais adiante um pouco, Israel, onde lemos, depois de receber as bênçãos, receber a terra, receber a vitória, receber tudo quanto Deus tinha prometido, diz aqui: os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O que é isso? Deus, como Pai, tem a mim e a você como filho. Amém? E Ele nos dá o melhor. Porém, se precisar corrigir, Deus vai corrigir. Não pense que Deus vai deixar as coisas fluir da forma que nós queremos. Sempre tem que ser do jeito de Deus. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de Deus, e Deus então entrega. O que é essa entrega? Deus permite que os midianitas, um povo inimigo e muito cruel, comece a massacrar Israel, e por um período determinado já de 7 anos. Irmãos, Israel sofria muito nesse período. Muitas vezes nós, como povo de Deus, como Israel de Deus que somos, recebemos bênção de Deus e não prestamos atenção no que Deus está fazendo. Não prestamos atenção no que Deus está nos entregando. E por esse ou por aquele motivo, começamos a fazer o que parece mal aos olhos de Deus. Olha a situação. Aqui diz que no versículo 2:
pesava a mão dos midianitas contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si os túneis que estão nas montanhas, as cavernas e as fortificações. Um povo que saiu liberto do Egito. Um povo que saiu abençoado. Um povo que saiu rico do Egito. Aqui estava precisando fazer túneis, cavernas, para se esconder do inimigo. Já estava numa posição de escravidão de novo. Já estava numa posição de derrotado de novo. Muitas vezes, nós, como povo de Deus, não entendemos ou não queremos entender qual a razão por que passamos por algum fracasso na vida. Simplesmente é porque fazemos algo que parece mal aos olhos de Deus. Esse povo tinha tudo para continuar recebendo bênção. Eles começam então a construir postes ídolos. Começam então a fazer coisas a qual Deus não se agradava. Começam a criar uma idolatria e vivem uma posição de pecado como os demais povos. Deus então entrega, Deus permite que os inimigos venham e começa a opressão. É comum às vezes, conversando com pessoas, você ouvir: nossa, eu estou na igreja e as coisas não estão indo bem. Eu estou na igreja e nada está dando certo. Então o que estava acontecendo com Israel aqui? Eles eram o povo de Deus, mas eles estavam passando por muita dificuldade, opressão total. Olha o que acontecia no versículo 3: porque toda vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele e os sitiavam e destruíam os produtos da terra até Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha que dificuldade. Imagina você trabalhar o mês inteiro, chegar no dia do pagamento, alguém ir lá e receber no seu lugar. É desagradável, né? Você trabalhar o mês inteirinho, faltar um dia, se esforçar, no dia de pegar o dinheiro para prover as suas necessidades, alguém vai lá e recebe no seu lugar. É justo isso? Não. Israel plantava, semeava, regava. Quando estava no momento da colheita, vinha 3 povos estranhos, diferentes, medianitas, amalequitas e do Oriente, e levavam tudo o que eles plantavam, e o que não levavam, eles destruíam. Eles, além de levar, de roubar, de saquear, eles ainda humilhavam Israel. Às vezes você está conversando com alguém e fala: nossa, eu estou num momento tão difícil na minha vida, eu estou me sentindo humilhado, humilhada. Israel estava assim. Olha o que diz no número 4 aqui: eles sitiavam, cercavam Israel, destruíam os produtos da terra, não deixavam mantimento. Irmãos, olha que situação. A pior coisa que tem é você trabalhar e não ter resultados. Tem gente que tem um buraco no bolso, trabalha o mês inteiro, recebe, no outro dia não tem mais nada, está apertado. Uns porque gasta mais do que ganha, outros porque não tem fidelidade com Deus, e outros por outros motivos. Israel estava tão debilitado, envergonhado, não sobrava, além dos alimentos, até o gado, as ovelhas, os bois, nem os jumentinhos sobravam, levavam tudo embora.
Alguém entrar na tua casa, na minha casa, e levar tudo que a gente tem, é muito ruim. E você ficar impotente, não poder fazer nada, você não tem como se defender daquilo, como impedir. Imagina as famílias de Israel com crianças pequenas, filhinhos, filhinhas, e eles sabiam que não ia ter alimento, não ia ter mais nada. E o pior de tudo, eles sabiam o porquê daquilo. Nós, na maioria das vezes, sabemos sim o porquê estamos passando por momentos difíceis. Nós sabemos. Cada um sabe onde aperta o sapato, começa a fazer aquele calinho, machucar, vai uma bolha, não sabe? Se estiver apertando o sapato no pé do arte e no meu não, eu vou me sentir confortável, ele que se vir. Mas ele sabe o que está doendo. E assim é com cada um. Quando aperta o sapato no nosso pé, machuca, nós sabemos o porquê. Ou o sapato já não serve mais, está apertado, o sapato não está correto. A nossa vida é a mesma coisa. Quando a situação vai de mal a pior, nós sabemos o que estamos semeando. Nós sabemos o que plantamos. E aí não adianta chorar, porque a Bíblia fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher, em espécie e em quantidade. Plantou vento, vai colher tempestade. Então aprenda a plantar amor, paz, alegria, e ter uma colheita feliz, abençoada. Aqui, esse povo perdia tudo quanto eles colocavam, diz no versículo 5, subiam com seus rebanhos e tendas com uma multidão de gafanhotos, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha o que os inimigos faziam, a humilhação que Israel vivia. Era tanta gente que eles não tinham nem como contar. Por isso eles tiveram que fazer túneis nas montanhas, cavernas para se esconder, porque eles não conseguiam combater aqueles inimigos. Eles eram minoria, eles eram fracos diante da adversidade. Talvez você está sentindo assim essa noite. Diante da situação que se levantou na tua vida, você está se sentindo impotente. Diante da situação que se levantou contra você, você fala, não tem jeito, eu vou ter que voltar para trás. O Espírito Santo me revela aqui esta noite que tem uma pessoa aqui que está pensando amanhã mesmo pegar suas coisas e voltar para trás. Os midianitas estavam nessa posição, atacavam, levavam tudo, destruíam Israel, acuado, escondido, com medo. Não tinha saída, irmãos. Sabe por que não tinha saída? Porque eles fizeram o que parecia mal aos olhos de Deus. O que nós temos feito? As atitudes que nós temos tomado agradam a Deus ou não? Porque, irmãos, hoje, nesse domingo, Dia das Mães, uma cidade mediana como Rio Claro, aproximadamente 200 mil habitantes, só que nós estamos sabendo hoje, até agora de pouco, 5 homicídios e 2 suicídios. Só que a gente ficou sabendo aí. 2 homicídios e um suicídio aconteceu aqui na esquina hoje, 5h30 da tarde. Motivos, as histórias são muitas, não vou entrar em detalhe que eu não sei também porquê. Mas o fato é esse. 2 jovens e uma jovem morreram aí. A no Guanabara também teve homicídios. Também hoje a minha cunhada me ligou pedindo oração com uma família que eu nem sei quem é, falou comigo, nem sei quem é. Que era da igreja lá deles, lá onde ela congrega, ali no Jesus do Caminho. Um rapaz se enforcou, foi enterrado hoje. É casado com uma diaconisa da igreja.
Você está entendendo onde está acontecendo as coisas no nosso meio, que nós não percebemos. Por quê? Porque a vontade de Deus está muito longe do que a gente está fazendo. Nós estamos preocupados com tantas coisas, estamos deixando o que Deus quer que façamos de lado. Israel estava assim. Era tanto inimigo, tanto problema, tanta diversidade, que eles entravam para destruir tudo que eles faziam. Quantas pessoas estão se autodestruindo hoje? Eu estava ali vendo aquela situação desagradável, eu e meu filho, minha família estava na varanda aqui olhando lá. Passou um senhor com 2 garrafas, uma de pinga e a outra de cerveja na mão, comemorando. Está destruído, irmãos. Uma pessoa dessa está no inferno vivo. Se não se arrepender, pedir perdão a Deus, vai direto. E as pessoas acham bonito. As pessoas veem aquela cena, comemoram. Por quê? Porque estão fora da vontade de Deus. Estão fora do propósito de Deus. Israel estava assim. Qual é a família, irmãos, que ia ficar feliz de ver todos os seus sonhos sendo saqueados, destruídos? Não sobrava nada. O versículo 6 diz assim, Israel empobreceu muito por causa dos medianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? A situação levou Israel ao fracasso. Empobrecer aqui não é só no mundo material. Empobreceu também espiritualmente, foi a falência espiritual, porque se afastaram de Deus, saíram do propósito de Deus, e diz que empobreceu muito por causa do inimigo. Talvez o inimigo tenha assolado a sua vida. Talvez o inimigo tenha feito você sofrer. Talvez o inimigo tenha te colocado em situações a qual você não queria estar vivendo hoje. Talvez a sua situação hoje está desse jeito, porque lá atrás você fez o que desagradou a Deus. Por isso precisa pedir perdão. Precisa voltar ao primeiro amor com Cristo. Precisa voltar a viver de uma forma a qual o Senhor Deus se agrade das suas atitudes. Como estudamos hoje, irmão, nós fomos feitos com imagem e semelhança do Senhor. E nós vimos que a imagem ali representava o físico e a semelhança o caráter de Deus. E quantos crentes que mesmo dentro da igreja hoje não tem nada de semelhante com o caráter de Deus, que fazem tudo fora do contexto da palavra de Deus. Mesmo dentro da igreja, deixamos a vontade de Deus de lado e passamos a fazer só a nossa vontade. Olha que desacordo isso. Olha que tristeza. Será que o nosso projeto inclui a vontade de Deus, irmãos? Será que o que você e eu estamos fazendo, Deus tem sido consultado regularmente? Senhor, eu quero fazer isso, o que o Senhor me diz? Senhor, eu posso fazer isso? Porque às vezes as coisas estão bem para nós e nós estamos procurando problemas, procurando situações que vão nos levar a pecar diante de Deus. E diz aqui que eles empobreceram muito. Você já pensou um povo rico? Um povo que saiu com joias, com ouro, um povo que foi conquistando terras, um povo que foi usado por Deus e viu as muralhas de Jericó caírem diante deles sem eles tirarem uma única espada das mãos. Agora aqui estão sendo oprimidos novamente, estão empobrecidos porque se afastaram de Deus.
Irmãos, qual a distância que nós estamos de Deus? Me fiz essa pergunta hoje, lendo esse texto. Eu comecei a me questionar, Senhor, eu gostaria muito de saber a quantos metros, ou milímetros, ou centímetros, ou quilômetros eu estou do Senhor. E eu comecei a refletir sobre a minha conduta, sobre a minha vida, sobre o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito, se realmente eu estou no caminho e me aproximando cada dia mais de Deus. Você pense aí com você, a forma que você está vivendo, está te levando você a aproximar de Deus ou se distanciar de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque vai chegar um momento que eu e você, nós vamos precisar de Deus, mais do que precisamos no dia a dia. Nós precisamos de Deus a todo instante para respirar, para falar, para viver. Ele é a vida. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar ainda mais. E se você estiver aqui no começo da Feliz de Castelândia e tiver alguém lá na Vila 50 no final e você gritar, essa pessoa vai ouvir? Hã? Não vai. Se você estiver longe de Deus, você vai ter essa dificuldade também. Ah, pastor, mas Deus ouve tudo, sim. Só que se você ler o livro de Isaías, no capítulo 55, você vai ver lá, olha, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos tapados, mas os vossos pecados fazem separação entre você e Deus. E aí Deus não pode te ouvir, Deus não vai te ouvir. Não é porque Deus é surdo, é porque nossos pecados criam barreiras entre nós e Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estudar, porque, irmãos, o que adianta, eu digo a você, eu vejo, eu converso com muitos jovens, tenho amizade com os pastores das casas de recuperações, de vez em quando vou lá, vejo aqueles homens lá, jovens lá, passavam perto da gente aí, zoando, tirando uma, né? Achando que está por cima, aí está lá, sendo humilhado, pisado pelo diabo, sofrendo. Então, qual é a distância que você está de Deus? O povo de Israel aqui começou a clamar. Diz aqui, irmãos, o 7: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, ao 8: este lhe enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não ouviste a minha voz. Você viu? Deus deu tudo a eles. E só disse para eles uma coisa: olha, eu tirei vocês, lembra bem, Deus aqui está enfatizando, está lembrando a Israel, que Deus tirou ele do Egito, que Deus o prosperou, que Deus o abençoou, que Deus deu terra, que Deus fez o bem, e Deus diz ainda: só que eu te avisei, que vocês não precisavam temer, não precisavam honrar Deus de ninguém, mas vocês não ouviram a minha voz. Porque se você pegar o capítulo aí, a seguir no versículo 11, quando fala do chamado de Gideão, nós vamos ver um pouquinho, você vai ver que Israel estava perdido em idolatria. Israel estava totalmente desobediente a Deus aqui. E por isso sobreveio a Israel a punição. Ah, pastor, mas Deus é um Deus ruim? Claro que não, Deus é amor. Só que Deus não é bobo, irmão. Ao contrário de que muita gente acha que Deus é bobo, Deus não é bobo. E hoje está difícil você trazer a mensagem para a igreja,
para fazer com que a igreja entenda que existe um Deus que precisa ser honrado, louvado, glorificado, adorado, e não do jeito que nós estamos fazendo aí, temos visto muitas pessoas fazendo do jeito que eles querem, achando que Deus é obrigado a receber isso. E a Bíblia está cheia de passagens dizendo que Deus não tem comunhão com coisa errada. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Então, Israel só estava sofrendo porque desobedeceu a Deus. Começa a refletir na sua vida, lembrar a sua história, se você não está passando por um momento difícil, porque talvez Deus mandou você ir para a direita e você foi para a esquerda. Vai analisando se o que você está fazendo é Deus que mandou ou não. Porque Deus não é um Deus ruim, Deus não é injusto, e nós precisamos saber o que estamos fazendo. Você está entendendo o Dia das Mães dessas pessoas que perderam os filhos hoje? Que notícia que chegou para essas mães na hora do jogo de futebol: teu filho está morto ali na esquina, da 8h72. Que notícia boa, né? Que presente. A notícia que chegou a mãe desse jovem que se enforcou: seu filho está encontrado enforcado. Bacana. Essa notícia pode chegar para mim e para você também. Alguém pode chegar: ô, fulano e tal foi encontrado morto ali, você está sabendo? Como é que eu estou me reagindo a isso? Eu vi algumas pessoas chorando ali, frente a parente daqueles moços ali. Ah, meu irmão, cadê meu irmão? Sumiu, não sei quem, a minha filha, minha sobrinha, né? Chorando. Aí eu vi também um homem que estava lá, parente da moça, só de bicicleta, e falou assim: então, se escutasse a gente que viesse dentro de casa, não estava aí agora. Será que era rebelde, não? O cara está falando isso. Irmãos, o que nós temos feito, hein? Você jovem, por onde você tem andado? Você acha que esse caminho que você está trilhando está agradando a Deus? Você acha que está no caminho certo? Vai pensando aí. Vai analisando. Eles clamaram a Deus, e quando alguém clama a Deus no coração, o que aconteceu no versículo 11? Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Olha aí, havia alguém, esse jovem, Gideão, ele estava trabalhando, estava malhando trigo, batendo trigo ali, para poder esconder, para ter alguma coisa para comer. E o anjo vem e foi falar com aquele que estava desocupado lá, foi isso? E foi falar com quem estava trabalhando, irmão. Dá uma palavra dura aqui agora, não fica bravo comigo não, viu? Deus não gosta de vagabundo não. Deus não fala com vagabundo não, viu? Deus gosta de gente que trabalha. Esse homem estava trabalhando, malhando trigo escondido, sim, com medo, mas estava lá. E o anjo apareceu a ele. E olha o que o anjo disse aqui, o 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem valente. Talvez a sua possa estar varão valoroso, é a mesma coisa. Uma pessoa que tem qualidades, uma pessoa que estava ocupada fazendo algo de bom. Se o Senhor aparecer para nós, Ele vai nos encontrar de que forma? O que nós vamos estar fazendo se o anjo aparecer? Nós estamos ocupados com as coisas de Deus ou não? Irmão, nessa hora faz muita diferença, viu? Tem gente que não tem nem noção do que a gente está falando. Você entenda
A Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Que Deus apareceu através do anjo a esse moço, e vendo o esforço dele, Deus o elogiou. Ele fazia parte daquele povo que estava lá sofrendo, e Deus achou nele qualidades. Falou: o Senhor está contigo, homem valente. Ele se surpreendeu e disse: Gideão, por favor, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão os teus milagres que nossos pais contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Olha aí, Israel tinha uma história com Deus. Os pais de Gideão contavam para ele: olha, Gideão, o nosso Deus um dia nos tirou do Egito, livrou do mal, abençoou. E Gideão falou: se o Senhor está comigo, se o Senhor está conosco, por que nos abandonou? Não é assim que a gente fala? Mesmo fazendo tudo errado, quando as coisas não dão certo, a gente logo quer culpar Deus. Ah, por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus? Não é porque Deus, é porque procura. É porque nós procuramos o problema. Nós estamos sempre ali, prontos para arrumar um problema. E olha o que diz no versículo 15 aqui. Vamos ver o 14 primeiro. E o Senhor se voltou e ele disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei? Amém. Irmão, se Deus vir falar com você, fica atento, que Deus não vai vir só falar oi, não, viu? É por isso que essas conversas guiadas que tem por aí, público de igreja, me deixa bravo. Tem uns camaradas aí que só ficam com revelação boba para crente, crente sem estrutura, que não vai na igreja, que não frequenta, que não estuda a Bíblia, fica só com revelação que nunca acontece, só falando coisa boa. Ah, vai deixar que Deus vai preparar isso, que Deus vai fazer aquilo. Não fala a verdade. E às vezes a pessoa está fazendo tudo errado e quer que dê certo. Não, precisa primeiro consertar o erro para depois dar certo as coisas. E é isso que está acontecendo. E quando o Gideão questiona: você não pode ir lá livrar Israel, eu estou com você, eu estou te enviando. E olha o que ele diz: por favor, Senhor, como que salvarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Olha aí, mesmo sendo trabalhador, estando lá, ele ficou com medo. Senhor, mas logo eu? Assim que a igreja está se comportando hoje, irmãos. Está cheio de gente sentada na cadeira da igreja, nos bancos das igrejas, que tem talento, que pode fazer alguma coisa e não faz. Mas eu? Por que eu? Por quê? Porque alguém falou: para fazer tem que consertar. Para fazer isso tem que fazer dessa forma. Tem que andar segundo a vontade de Deus. Então a pessoa não quer. Ela prefere ficar sem fazer do que consertar a vida para fazer o que agrada a Deus. Ela prefere ficar enrolando, mesmo que a vida indo para trás, as coisas não funcionando, está tudo errado, mas a pessoa não quer um conserto com Deus para caminhar e ser vitorioso. Está precisando consertar, conserte. Está precisando arrumar alguma coisa, arruma. Mas faça alguma coisa. Quando Deus falou, Gideão falou: mas Senhor, logo eu. Ó, estou aqui malhando esse trigo aqui, mas a minha família é mais pobre do país. A minha família não dá. Eu sou o menor da casa do meu pai, tem um irmão maior, eu vou chamar ele. Irmãos, Deus, nós louvamos aqui, não chama os capacitados. Mas Ele faz o quê? Ele capacita os que são chamados. Se Deus te chamou, Ele pode te capacitar. Deixa a mão de moleza, Ele está inventando desculpa. Ah, porque não sei o quê. Porque Deus chama. Tem que ir. Quando Deus chama, tem que se apresentar. E tem que assumir a responsabilidade de tocar para frente. Do jeito de Deus. Não do nosso jeito. Que o jeito de Deus pode ser mais difícil que o nosso, mas é melhor do que o nosso. Se você pensa que o seu jeito é melhor do que o de Deus, você está enganado. O jeito de Deus é o melhor. E às vezes, nós queremos fazer do nosso jeito e ficamos a vida inteira sofrendo.
sofrendo muito. Nós vamos encerrar aqui no versículo 16. E o Senhor lhe disse: eu estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém, irmãos? Aquela multidão toda, Deus ia fazer aparecer uma única pessoa e ia dar a vitória a Gideão. Talvez você seja o menor, talvez você ache que você não tem condições. Deus está te entregando a vitória essa noite. Deus está colocando você como vencedor neste momento. Irmãos, Deus está falando para você que Ele está indo, Ele vai com você. Deus vai te entregar essa vitória esta noite. Deus vai te entregar a bênção neste momento. Para isso, é só você dizer: eis-me aqui, Senhor, e consertar o que está errado. Amém? Quando Elias foi travar a maior batalha da sua vida, ele sozinho contra 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava quebrado. Amém? A primeira atitude de Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Conserta seu altar esta noite. Coloque em ordem a tua casa esta noite. E você vai vencer todos os inimigos, porque o Senhor é contigo. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos orar pela família esta noite. Coloque a tua família agora nas mãos do Senhor, irmãos. Deus, no santo nome do teu Filho amado Jesus, nós entregamos a família, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, uma sociedade violenta, uma sociedade, meu Deus, difícil, mas nós cremos num Deus poderoso. E nós profetizamos nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu sei que o Senhor está cuidando da nossa casa, está cuidando da nossa família. O Senhor tem nos livrado de tantos males, ó Pai. E eu te peço, continua abençoando essas famílias, continua abençoando esta igreja, continua abençoando a cada um que está aqui presente, meu Pai. O Senhor vai fortalecendo o fraco. Coloque em pé aquele que está caído, meu Deus. Aquele que está cativo, meu Pai, liberta, quebra as algemas agora, eu te peço. E abençoa do alto da cabeça a planta dos pés, porque só o Senhor é Deus. Amém e amém, Jesus.